A crise contemporânea. Luiz Felipe da Rocha Fragoso. Suas causas e efeitos. 2. A crise espiritual, origens e desenvolvimento. 3. Sugestões e planos para um reerguimento espiritual da humanidade. A primeira afirmação, a crise contemporânea, dispensa ser demonstrada. Ela é evidente, e sua constatação já chegou ao alcance do senso comum. O mundo está em crise, que se originou, considerando apenas este pequeno ciclo, do que chamamos civilização contemporânea, há um século. Acentua-se aceleradamente. 1. Causas. O vertiginoso progresso industrial e o desenvolvimento da capacidade inventiva do homem, aplicada à indústria. As invenções criaram instrumentos de alta precisão. Na esfera econômica originaram-se terríveis contradições, que deram origem a recursos políticos distorcidos das velhas normas tradicionais. Esta tese encara apenas o Brasil, e, em consequência, a que se deterioraram os processos políticos e administrativos, criando um permanente e progressivo estado de revolta latente. A crise deu nascimento ao espírito do imediatismo, de utilitarismo crescente, que encampa cada vez mais as consciências na esfera material. Daí a desordem moral que domina a nação e a corrida apressada dos indivíduos exclusivamente ao dinheiro, num verdadeiro salve-se quem puder, a qualquer preço. Os efeitos, salvo o remédio aplicado a tempo, os efeitos serão a revolução popular, o caos, e a origem de formas de governo e processos políticos violentos, quer da direita, quer da esquerda. Qualquer dos dois esmagarão as consciências e produzirão terrível retrocesso na evolução interna do nosso povo e da humanidade. 2. A crise espiritual. É evidente, pelas causas acima apontadas. Em todas as esferas reina aquela mentalidade. A imoralidade, o suborno, a mentira e o cinismo vão, aos poucos, tomando formas de legitimidade. A instrução da juventude perdeu imenso de sua antiga eficiência. Não apenas hoje os programas de ensino são rudimentares, em face dos que antigamente vigoravam, senão com o mesmo espírito de imediatismo, criou a indústria nacional editora de pornografia e histórias perniciosas grande atrativo da juventude moderna. Essa nova mentalidade impede ou pelos menos retarda imensamente, a eclosão, no íntimo do homem, das faculdades que se lhe impõe desenvolver, no sentido da superação do egoísmo, fundamento da maldade, embora que caracterizando a personalidade, e influenciando-a no sentido do trabalho e do progresso. Resta entender bem o sentido do egoísmo como fundamento caracterizador da personalidade, e o egoísmo como a exacerbação dela mesma. 3. Sugestões para o reerguimento espiritual da humanidade. Tem que ser, e referimos-nos apenas ao Brasil, repetimos, relativas aos assuntos materiais e espirituais. Na esfera material é necessário que se realize o preceito de Confúcio: o bom governante é aquele que mantém o seu povo com a barriga cheia. Para isso, como medidas de base de início, sugiro que, se aprovada esta tese, o Congresso entre em ação junto ao poder central da República, a fim de aliciar elementos políticos eficientes, para que o assunto seja encarado pelo mesmo. A reforma agrária consentânea com o ambiente físico-geográfico do Brasil. Sendo um país de maioria católica, e cujos governantes, em maioria, são católicos, que se aplique corajosamente como é de dever, o que recomenda a encíclica do eminente Papa Leão XIII Rerum Novarum. É tão evidente o fato, que exemplifico com 2 municípios do sul de Minas, o de Três Pontas, riquíssimo, onde meia dúzia, digamos, de grandes fazendeiros, dão orgulho àquela cidade, pela riqueza que produzem, a cidade do Ouro Verde,
como se jactam de proclamar. É a cidade de vida mais cara desta zona, e, ao lado de tanta riqueza, se vêem mendigos. O município de Andradas, onde as terras são divididas em lotes de 50, 60, 80 e 100 alqueires. As terras são todas cultivadas, impera a fartura, a vida é barata e não se vêem mendigos nas ruas. O contraste é flagrante, dispensa argumentos. B. Obrigatoriedade da formação de florestas nas propriedades agrícolas, na base de 10% da área, com prazo de 5 anos, depois de promulgada a lei, sob pena de confisco puro e simples dessas mesmas terras, e sua incorporação ao patrimônio do Estado para que este as refloreste. C. A lei, aplicando a reforma agrária, baixa a taxa oficial de juros de 12% ao ano, como vigora, para 10%, progressivamente baixando, à medida do aumento da riqueza nacional. D. Obrigatoriedade da formação de pomares nas propriedades agrícolas, na base mínima de meio alqueire, sob pena de, após o prazo concedido pela lei, taxar-se ditas propriedades com mais elevados impostos territoriais. É assistência obrigatória e permanente à lavoura e pecuária, por agrônomos e veterinários, por meio da instalação, cada vez maior, de centros regionais e funcionamento de turmas volantes. F. Extinção, embora seja uma medida drástica, e somente a ser aplicada em tempo oportuno, após os primeiros frutos da economia, a base destas sugestões, da vitaliciedade do funcionalismo público. Isto só é possível quando melhorar a política. As demais atividades do povo não são vitalícias, e é preciso terminar com este privilégio do funcionalismo, a fim de moralizá-lo de fonte en comble. G. Reforma do ensino com o ensino de astronomia, desde os cursos primários até o fim dos ginasiais, em forma inteligentemente didática, e isso com o fim de despertar nas mentes jovens o sentido do infinito, do incomensurável, do desconhecido. 2. Criação da cadeira de filosofia durante o curso ginasial e nos cursos superiores, a fim de criar uma mentalidade mais ampla, hoje muito concentrada, na esfera física e puramente científica das respectivas especialidades. 3. Criação, nos cursos ginasiais, da cadeira de conhecimentos ecléticos, compreendendo lições de arqueologia e religiões comparadas. 4. Aplicação intensiva, nos processos didáticos, do método analógico. 5. Lei especial, eliminando completamente toda literatura infantil que não crie cultura. 6. Monopólio do Estado, quanto à edição de livros escolares que devem, na esfera política, ser distribuídos gratuitamente. 7. Ensino primário universal, obrigatório e gratuito. Estas são medidas, como disse, fundamentais, complementadas, na esfera política, pela reforma da Constituição, que determinará o seguinte: o poder executivo, aos moldes do que acontece no Uruguai, será exercido por um triunvirato, eleito pelo povo. Ao povo compete, mediante requerimento assinado, no município por 500 pessoas, nos estados, por 500.000 e na União, por 1 milhão, realizar plebiscitos para a destituição dos prefeitos, vereadores, deputados, senadores, presidentes de Estado e presidente da República, sempre que os mesmos não corresponderem às funções que lhes cabem. Se ao povo cabe eleger, cabe destituir. São estas as sugestões que apresento, julgando que, se um dia forem aplicadas, produzirão novos dinamismos na esfera mental e emocional do nosso povo, concorrendo, assim para sua evolução, dado que ao nosso povo cabe, consciente ou inconscientemente, o grandioso papel cíclico, na história da humanidade, como vem proclamando a ASTB para o que ela milita em nossa pátria.
São Lourenço, 22 de fevereiro de 1954.